Irmãos e irmãs, é uma graça para nós então encerrarmos esses nossos 2 dias de reciclagem, de formação, podendo celebrarmos juntos a Santa Missa, a Santa Eucaristia, com essa liturgia tão bonita e tão convidativa que é a liturgia desse segundo domingo do tempo do Advento. Então nós ouvimos aqui na Palavra de Deus o Evangelho de hoje, colocando um protagonista do tempo do Advento, junto da Virgem Maria, que é João Batista. Ele aparece bastante no Advento, João Batista, o precursor, a voz que grita no deserto, que prepara os caminhos do Senhor, que foi preparando o ambiente espiritual de Jerusalém, do povo, para a vinda do Cristo, para a vinda do Messias, do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós ouvimos aqui no Evangelho, e a gente poderia resumir tudo isso, João Batista, toda a sua pregação, e aí à luz dele poderíamos entender o papel de cada um de nós na vida do outro, o papel da igreja na nossa vida, assim, são mediações visíveis, humanas, que Deus coloca na nossa vida, para que nós recebamos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque haverá um julgamento. Porque haverá um fogo que vai queimar a palha, que vai queimar aquele que não frutificou nas boas obras. Esse é o resumo do que nós ouvimos no Evangelho. João Batista veio e disse: depois de mim tem alguma coisa mais importante do que eu, não parem em mim. É aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí a gente poderia se perguntar: mas por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo e no fogo? Tem que ser batizado no Espírito Santo e no fogo, porque o machado já está no pezinho da árvore. Ele está para cortar, ou seja, porque a vida é breve, a vida é curta. Esse machado, que é o julgamento, é a morte, ele já está na sua raiz, na minha raiz. Já está para cortar a gente. E após isso, então, existe um fogo, que é o fogo da justiça e do julgamento final, que vai fazer mal àqueles que morrem cheios de coisas secas e mortas. E morrem assim, por quê? Porque em vida não foram queimados pelo fogo santificador do Espírito Santo. Então esse foi João Batista na vida do povo, uma mediação para algo maior do que ele. Isso é na nossa vida, a nossa paróquia, a igreja, as pastorais, os movimentos e tudo. Isso é na nossa vida a vida religiosa, isso é na nossa vida o sacerdócio. Um meio de nos abrirmos a Jesus e sermos batizados no Espírito e no fogo, porque um dia haverá um julgamento, do qual Deus quer que a gente saia salvo, absolvido e para o céu, e não o contrário. Mas nós somos convidados a cooperar com isso, e é no Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, que a gente recicla a nossa vida, que a gente atualiza a nossa vida. O refrão do Salmo, que foi divinamente cantado, uma salva de palmas para o salmista. E para o menino de baixo, que fez umas frasezinhas que eu estava prestando atenção. Isso é bom mesmo. Pela fé, pelo Espírito Santo, nós podemos reciclar e atualizar a nossa vida. Olha só que lindo o refrão do Salmo. Nos seus dias, nos dias de Jesus, nos seus dias a justiça florirá, grande paz até que a lua perca o brilho, de mar a mar estenderá o seu domínio, libertará o indigente, o pobre, terá pena, será bendito, todos os povos serão neles abençoados. Mas repita isso comigo: nos seus dias a justiça florirá. A palavra de Deus, essa palavra justiça, significa santidade, significa o governo de Deus. Justo é aquele que segue os mandamentos de Deus. Então quando a gente escuta aqui, nos seus dias, nos dias do Cristo, do Messias, a justiça florirá, significa a vida florirá em Deus, porque as coisas serão ao modo de Deus a nossa vida. Nos seus dias, a justiça florirá. E aqui, meus amados, nós estamos no tempo do Advento, que é um tempo litúrgico, que nos prepara para o Natal, onde a gente faz memória da primeira vinda histórica de Jesus, para fazer a esperança da segunda vinda, a volta e a vinda gloriosa do Senhor. A igreja, como mãe e mestra que é na sua sabedoria, muda o tempo da liturgia, muda a cor, muda as músicas, muda os ritos, para que dentro de nós, da nossa cabecita, as coisas também mudem um pouco. Senão a gente vai no pancadão aí da vida e a gente não percebe
o tempo em que estamos. A vida espiritual nossa tem estações, e o ano litúrgico também. A gente precisa mudar a marcha das coisas. Para quê? Para que no agora da nossa vida, no hoje da nossa vida, a gente entre nos dias de Cristo. Então a palavra de Deus diz assim: nos seus dias, nos dias de Cristo, e ali está falando da sua vinda gloriosa, da sua presença entre nós, e tudo isso só será de modo pleno lá no último dia, quando Deus renovar todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. Nos seus dias a justiça florirá. Mas, diga comigo esticando o S, mas, faz assim que você acorda, vai, fala, mas, fala para quem está do seu lado, melhora a sua cara que você está na missa e não no velório. Meu Deus do céu, eu estou preocupado, tem gente aqui que está com uma cara muito feia, vem para cá, melhora essa cara. Mas, nós pela fé, pela conversão e pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, já podemos agora vivermos nos dias de Cristo. O cristão, ele vive em outro tempo. Ele não vive nem no mundo da lua, nem alienado para as coisas. Mas o cristão, ele vive em outro tempo. Nos seus dias a justiça florirá e paz abundante. Nós precisamos, será, meus queridos, ficar esperando pela volta gloriosa de Jesus para termos uma vida em justiça e paz, ou podemos começar isso hoje, agora? Podemos começar hoje e agora, pela fé, pela conversão e pelo batismo do Espírito. Quem tem fé, quem busca a conversão, vive a partir de dentro da conversão e recebe o dom do Espírito Santo, de algum modo, mesmo nesses dias conturbados que vivemos, podemos estar num outro tempo. A Bíblia usa duas palavras para falar de tempo, porque vem do grego. Um deles é o cronos, outro deles é o kairos, outra forma de dizer tempo. Cronos é aquilo que é para todo mundo hoje. No cronos, no cronômetro, no cronológico, no cronograma e no calendário, hoje é dia 4 de dezembro de 2022. Isso é o cronos que rege o mundo, do católico e do ateu. Mas existe uma outra forma de falar tempo, que significa kairos, que tem muito mais a ver com época, que tem muito mais a ver com o tempero, a cor e o sabor do cronos. Então, se é verdade que é 4 de dezembro de 2022 para todo mundo, também é verdade que para algumas pessoas hoje é um dia muito triste, muito duro e muito complicado, enquanto que para outros é um dia feliz, alegre e abençoado. Essa diferença dentro do mesmo cronos é o kairos de Deus, é a ação da graça de Deus. Por isso, João Batista disse: não parem em mim, recebam aquele que dá o Espírito Santo, porque quando recebemos o Espírito Santo, o nosso cronos vira kairos. Quando às vezes alguém fala assim: nossa, padre, lá em casa a gente está numa fase tão boa. Quando isso é kairos, no kairos de Deus, é o tempo da graça. Portanto, meus amados, nós somos convidados hoje a nos abrirmos ao tempo, ao kairos de Deus que vem pelo Espírito Santo e que santifica, cura, abençoa o nosso cronos. Porque se o cronos não é santificado, abençoado, purificado pelo Espírito de Deus, o cronos não vira kairos, o cronos vira inferno, vira suplício. Nossa, padre, lá em casa a gente está passando, Deus me livre, do inferno. Nossa, irmã, lá em casa não está fácil, está sendo uma dureza. Veja, o cronos é igual para todo mundo. Mas pela fé e pela conversão, meus queridos, com auxílio dessas mediações humanas, desse João Batista para nós, que é a igreja, que são os fatos da vida, mas que são aqueles que Deus coloca na nossa vida para nos evangelizar e nos exortar à santidade, o nosso cronos vai virando kairos, e nós vamos entrando na justiça e na paz de Deus. Quem está com o relógio faz assim, quem não está faz também. Vai batendo assim, quem tem relógio, quem não tem vai também. Vai falando assim: Jesus, derrama teu Espírito
no cronológico da minha vida. Santifica o meu tempo, santifica a minha época, santifica essa minha etapa, para que o Cronos seja Kairos. Me leva já agora para os teus dias, me deixando aqui mesmo, porque eu não quero ir para o céu hoje não. Mas vai que ele entende errado, você fala, Jesus, me leva para os teus dias, ele fala, não arrebata, morre, vem não, pera, me leva para os teus dias, mas me deixa aqui. Isso é o bonito da fé, meus irmãos, ele nos deixa aqui. E amanhã é aquele dia lindo, não é? Qual que é o dia? Que dia é amanhã? Segunda-feira. Ô Glória, cadê aquele irmão que fala glória, fala Deus? Você não quer falar? Só porque eu falei segunda-feira o senhor morreu? Amanhã é segunda-feira. Eita Deus. Melhor. Fala assim, segunda-feira é o melhor dia da semana. Segunda-feira é o melhor dia da semana. Você falou isso. De duas uma, ou é verdade o que você está dizendo, ou é profecia. Você quer ver? Fala para quem está sorrindo, para quem está do seu lado, você é tão lindo, tão lindo. Pode falar. Isso que você falou para essa pessoa, de duas uma, ou é verdade, ou é profecia. Então diga comigo, amanhã é o melhor dia da semana. Ou é verdade, ou é profecia. Amém? Tá, agora vamos voltar aqui. 1, 2, 3. Voltou. Pelo Espírito, o Cronos vira Kairos, a vida fica melhor, e nós entramos nos dias de Cristo, onde a justiça florirá e paz, até que a lua perca o brilho. Aí nós ouvimos a primeira leitura do profeta Isaías, e o profeta Isaías é proclamado a maior parte do tempo da missa diária e das missas de domingo também, do tempo do Advento. Então é uma grande promessa falando da vinda do Senhor Jesus como que o rebento de uma flor. E aí então João Batista diz, eu batizo com água para a conversão, eu estou aqui acolhendo a boa vontade de vocês, e estou simbolizando nessa água o banho que vocês estão querendo dar no próprio coração para deixar de ser impuro, sujo e fedido. Amém. Mas no meio de vocês tem um aí que está chegando, já está no meio de vós, eu não mereço mexer na sandália dele. Ele batiza com o Espírito, ele batiza dentro da alma, ele muda você de dentro para fora. Ele é Jesus Cristo. E esse Jesus, rebento de uma flor da Virgem Maria, Isaías 11:2, ele foi profetizado assim: sobre ele, o Cristo, o Messias, que é Jesus, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Por que Jesus nos batiza com o Espírito? Porque ele é cheio. Cristo nosso Senhor, quando se encarna e vem esse mundo, ele é ungido por Deus. A humanidade de Cristo foi santificada e ungida pelo Pai. Então Jesus já é cheio do Espírito porque Deus, ele é Deus. Mas ele assume uma natureza humana, e essa natureza humana também é ungida com o Espírito Santo e poder. Lá no seu batismo, quando a pombinha senta nele lá e todo mundo escuta uma voz, um trovão, eis o meu filho amado em quem eu coloco o meu agrado. E ali em Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer, ali ele foi ungido pelo Pai, com o Espírito Santo e poder, para andar pela terra fazendo o bem e libertar os cativos do diabo. Fala amém. Fala, ô glória. E isso tudo estava profetizado lá no Isaías. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E repousou lá no batismo. Espírito de sabedoria, discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. E no temor do Senhor ele vai encontrar o seu prazer, nem vai julgar pelas aparências, e vai trazer uma paz, um tempo de paz aqui. Queridos, vamos lá então. João Batista é uma mediação. A igreja, a paróquia, os sacramentos é uma mediação. O sacerdote é uma mediação para o povo e para si mesmo. As irmãs são uma mediação para o povo e para si mesmos. Tudo que é visível é mediação necessária para recebermos o Espírito de Deus, para ficarmos com algo maior que a mediação, que é Jesus Cristo, que mora em nós pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, que é relatado ali no Evangelho então como fogo, esse fogo, ele é multiforme na graça e nos
dons. E aí vem os dons do Espírito Santo, que a gente gosta de colocar em cartazes e tal, na missa da Crisma e coisa assim. Esse Espírito de Jesus está pleno, e que Ele quer derramar e soprar como fogo em você, em mim. Ele é Espírito do quê? Para que o Cronos venha a ser Kairos, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Coloca a mão na cabeça de quem está do seu lado e fala assim: sabedoria. Deus quer te dar sabedoria, o Espírito de sabedoria. Diga comigo, discernimento. Diga comigo, conselho. Diga comigo, fortaleza. Diga comigo, ciência. Abre a boca e fala: temor de Deus. E tudo isso nos leva a encontrar em Deus o nosso prazer. Gente, à medida que a gente tem ou não tem o Espírito de Deus, a gente tem ou não tem gosto em Deus. Por isso, tem um dom do Espírito Santo que ficou faltando aqui, porque eu falei 6 porque está escrito 6, mas são 7. Qual foi o dom que ficou faltando? Piedade. Dom da piedade é esse sabor de Deus. Ser piedoso, piedade, é um afeto interior para com as coisas sagradas. Não tem gente que na fé é gelada igual uma Brastemp. Não tem gente que na fé parece que é seca igual farinha. Não tem gente que na fé parece que é sem sal e sem sabor, parece que falta piedade ali. Então, piedade é esse afeto religioso, é esse gosto por Deus. Ser piedoso, nossa, fulano é tão piedoso, ela é tão piedosa. Tem uma frase de São Maximiliano Maria Couto que diz assim: quando você for se ajoelhar diante de um sacrário, faça isso de tal modo que quem nem sabe o que é um sacrário perceba que você está se ajoelhando para Deus. Ou seja, de modo piedoso. Por exemplo, fazer o sinal da cruz, né? Vai começar a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer isso demais. Dá para fazer também, tá? Fazer assim? Parece que está tirando a mosca da ponta do nariz. Falta piedade. Não é assim? Vai rezar o Pai Nosso. Aí o outro faz assim. Falta piedade. Falta rezando para quem? Com essa mão tombada, essa patinha de bunda. Não entendi. Então veja, quem tem o Espírito Santo encontra prazer em Deus. Isso não é afetação, não é meninice espiritual, mas sim encontrar gosto em Deus. Você pode agora estar com sono, amém? Amém. Está com tanto que nem um amém saiu, você já confirmou. Você pode agora estar com dor, estar cansado, mas ao mesmo tempo dentro de você existe uma piedade, existe um gosto por Deus, existe uma alegria de estar na casa de Deus, nas coisas de Deus. Existe ou não existe? O nome disso é o dom da piedade. Portanto, o Espírito Santo faz o Cronos ser Kairos através dos seus 7 dons. Pergunta para quem está só, deu para entender ou ele precisa começar um dia de novo? Não, né? Podemos seguir, daqui para frente. Isso. Por isso o tempo do advento é tempo de pensarmos também, meus amados, no Espírito Santo. Aí ele fala em imagens humanas, simbólicas e proféticas de relacionamentos impossíveis. Que a vaca e o urso vão pastar junto, bezerro e leão junto, lobo e cordeirinho vão viver, dormir junto, comer junto. Impossível. É impossível essa conciliação, não é? Mas ele está dizendo aqui do novo céu, da nova terra, dos tempos messiânicos, onde não haverá mais a contrariedade, não haverá mais um machucar o outro. Até a natureza vai experimentar uma paz tremenda, né? Aí ele vai dizer, a criança de peito, o bebezinho, vai conseguir brincar em cima do buraco da serpente venenosa, vai colocar até, ele pode até, coitadinho, desobedecer a mamãe e colocar a mãozinha lá dentro, que a cobra não pica. Que mãe também que vai deixar o filho brincar em cima do buraco de uma cobra, tá, mas você entendeu, né? Ele está falando de uma paz impossível, mas que é possível nos dias do Cristo. Gente, amados de Deus, quantas vezes nos parece impossível ter paz com aquela vaca, com aquele urso, com aquela serpente? Só com a ação do Espírito Santo de
Deus. Chacoalha quem está do seu lado querendo dormir e fala assim: a tua paz é Deus, não é outra coisa. E com Deus é possível ter paz. E com Deus segunda-feira vai ser um grande dia, amém? Amém. Para a seleção brasileira também, que joga amanhã, passa na frente, Jesus. Não haverá danos, não haverá mortes, e ele será um sinal para todos. Aí a segunda leitura que nós ouvimos, irmãos, tudo que foi escrito, outro motivo pelo qual nós necessitamos do Espírito Santo, está falando da Bíblia, né? Tudo que foi escrito para a nossa instrução. Olha que lindo. Para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. Veja, nós precisamos ser constantes, mas sem o Espírito Santo é impossível. Mas São Paulo diz: se você for constante, pela nossa constância, só que constância nos cansa. Às vezes, de tanto ser constante, eu estou ficando cansado ou machucado pelas pedras do caminho. Aí ele diz: pela constância e pelo conforto espiritual da Escritura. A gente vai sendo constante, e a Escritura vai nos dando conforto espiritual. Olha que coisa mais linda isso. O conforto espiritual de cada salmo lido, rezado ou cantado. O conforto espiritual das passagens que Deus vai nos dando, que você vai ouvindo na igreja, na célula, na catequese, no acampamento. O conforto espiritual das Escrituras. Meus amados, nós necessitamos do conforto espiritual das Escrituras, que é um conforto que nos dá o quê? Esperança. Não é conforto no sentido de nos deixar dopados, anestesiados ou alienados. Me conforta porque me dá esperança sobre as realidades que hão de vir e que são certas e que dão motivo às coisas do agora. É nisso que está o nosso conforto, o conforto espiritual das Escrituras. Diga para quem está ao seu lado: eu acho que você tem que ler mais Bíblia. Eu acho que você tem que ouvir mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Você está com cara de que escuta pouco. O conforto espiritual das Escrituras. E aí olha o que diz Paulo para você e para mim: o Deus que dá constância e conforto para o coraçãozinho de vocês, vos dê a graça da harmonia, da concórdia uns com os outros. Olha que lindo, gente. Deus dá para o meu coração constância e conforto, mas eu não vivo sozinho em você. Então entre nós precisa ver o que? Harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Jesus, tendo um só coração e uma só voz para glorificar a Deus. Aí ele diz assim, ó: por isso acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo os acolheu para a glória de Deus. Abre os braços para quem está do seu lado. Então, só quero acolher você, só não lembra. Eu quero acolher você, bebê, dormiu. Eu quero acolher você. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Sermos acolhedores, né? Com o outro. Por isso eu digo, olhando para o Padre agora: Cristo tornou-se servos dos que praticam a circuncisão, dos judeus de outrora, para honrar a promessa de Deus, confirmando as promessas que Deus fez aos judeus. Quanto aos pagãos que não foram circuncidados, no nosso caso, glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Por isso, como está escrito: eu vos glorificarei entre os pagãos. Quem são os pagãos? Somos nós os judeus. Na Bíblia, pagão significa todo mundo que não é de sangue judeu. E nós glorificamos a Deus porque nos tornamos povo pela fé em Jesus, que nos veio através de quem prega. Como crerão se não há quem pregue? Os pagãos se tornam filhos de Deus pelo dom da fé. Por isso a igreja é a nossa mãe, porque ela nos gera para a fé, nós que não temos sangue de judeu. Nascemos do que? De Abraão e Sara? Não, nascemos da mãe igreja. Fala para quem está ao seu lado: a igreja é tua mãe. Olha bem como você trata a tua mãe, olha o que você fala da sua mãe na frente dos outros. Fala para quem está do outro lado: roupa suja de mãe nós lava em casa, não lava pelas costas do é pecado falar mal de mãe, não é verdade? Então, e aí mais uma vez então, queridos, o Evangelho. João é uma mediação para que aceitemos a Cristo e recebamos o Espírito Santo de Deus. Agora, o João era um cara também que parece que não ajudava muito. Você não acha, cara?
João gritava, ele falava mais alto que ele gritava, as pregações dele no grito. Amém, igreja? Era complicado. Preparai o caminho e endireitai suas veredas. Bate no seu coração e fala: Espírito Santo, prepara o meu caminho, endireita minhas veredas. Amém? Agora o João parece que não ajudava muito. João usava uma roupa feita de pelo de camelo, um cinturão de couro na altura da cintura e comia gafanhoto e mel. Gente, vamos louvar a Deus porque nós nascemos hoje, não há 2000 anos atrás, porque vamos combinar, quem é que ia fazer acampamento com esse cara aqui, com esse pregador aqui? O cara anda vestido com roupa que é pelo de bicho, tem uma corda na cintura e o cardápio dele é gafanhoto e mel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem hora que quem quer vai atrás. Que fé mesmo. Às vezes ela cresce, acontece e amadurece em nós quando a gente fica sem muitos recursos. Quando a gente escuta que João se vestia com pele de bicho, amarrava uma corda na cintura e comia gafanhoto e mel, devia ser barbudo e não tomar banho também, essa coisa excêntrica. Sabe, eu aprendo aqui que João não era atraente ele mesmo. Sabe, João era para quem queria ouvir, João era para quem tinha sede de Deus, porque em João não tinha muito atrativo. Sabe, gente, às vezes nós vamos nos tornando um povo muito difícil de ser seduzido. E o patamar vai subindo porque você é muito chato. Meu pai fala: eu tenho tanta dó de você, filho. Fala: por quê, pai? Eu tenho dó dos padres. Fala: por quê, pai? O povo anda muito difícil. Hoje em dia, se vocês não souberem psicologia, teologia, sociologia, filosofia, antropologia, psiquiatria, e não tiver noção de oratória, presença de palco, lá ninguém escuta. Fala para ele: tem dó do padre aí, facilita, poxa. Parece que você não quer ouvir, parece que se eu não plantar bananeira, você não olha para mim, você está complicando a minha vida, facilita a missão, não é? Nós temos que ser capazes de colher das coisas não tão atraentes. João Batista não era atraente, gente. O que tinha ali de humano, de sensual e sensível? A palavra sensual não vem só de sexo. É muito usado sensual para falar disso, mas sensual vem do senso pele aqui. Então você pode ser muito casto, mas na fé ser extremamente sensual. Você é movido a arrepio, choro e repouso. Pessoas sensuais na fé. Sabe essa coisa do tá calor? Nossa, que calor! Nossa, que calor! Gente, acontece, padre? Vai na missa, a pessoa fica assim. Ela é uma pessoa sensual, o calor desestabiliza ela. Ainda chega para nós, né, e fala assim: você não sente calor com essas roupas? Não, imagina, tá fresquinho. Estou quase até pedindo para desligar o ar. Não estou sentindo calor nenhum. Entendeu? Já tá? Mas ela precisa se abanar. Sensual. Não suporta calor, não suporta frio. A fé é sensual. Quantas vezes a gente chega num retiro e já desacredita o retiro quando bate o olho e vê um violão e um cantor? Você fala: não vai dar nada aqui. Não, se tiver uma guitarra, um de baixo, 3 cantores, 2 back vocal e uma fumaça subindo com um LED, isso é sensualidade da fé. João não era para o sensorial, João era só o conteúdo mesmo. Só que eu vou te dizer, quem tinha sede, quem tinha vontade, se esbaldou com o João, mudou de vida com o João, foi para o céu com o João. Enquanto que fariseus e mestres da lei parece que iam lá e prestavam mais atenção na roupa, na barba e no gafanhoto do que no que ele falava. Meus irmãos, às vezes na nossa vida Deus vai colocar diante de nós coisas que apelam para o nosso bom senso, para o nosso desejo profundo e para a nossa sede verdadeira, porque elas mesmas não são muito atraentes ou pirotécnicas, mas são de Deus. Então o acampamento é massa, senhor.
Deus só. Mas às vezes a célula semanal não tem tudo aquilo. O que tem lá? Uma roupagem simples, um gafanhoto e um mel. Não é? Percebe? Bate no peito e fala: entendi tudinho, da Silva Salvo. E aí o povo ia a João, mas aí João teve um embate ali, que você viu que ele não era muito preocupado com o fã-clube dele. Vieram os fariseus e os mestres da lei, e ele recebeu falando o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está para chegar? Ele está falando do julgamento do inferno. Produzam frutos que demonstrem a vossa mudança, porque não adianta ficar dizendo: mas é filho de Abraão, Deus é filho de Abraão, grande coisa, Deus é poderoso o suficiente para fazer dessa caixa de som um filho de Abraão. Quer ver? Você não viu? Produzam frutos que demonstrem a vossa conversão. Gente, tem um ditado que diz assim, né? Às vezes a gente se culpa às vezes, a gente fala: será que é maldade minha? Mas às vezes é aquela, né? Você olha e fala: meu Deus, tem bico de pato, pena de pato, asa de pato, formato de pato, anda em cima da água, faz quá-quá. Será que é pecado o pato chamar de pato? Olha o que João Batista está dizendo: você precisa me mostrar alguma coisa. Produz um fruto que dê para ver, porque senão, filho, tem jeito de chato, fala igual um chato, trata os outros igual chato, tem cara de chato, tom de voz de chato, se comporta igual uma chata. Se eu te chamar de chato é preconceito meu. Por que com tudo isso dizendo que você é chato, eu tenho que achar que você é legal? Pô, me ajuda aí, né? Olha o que João Batista está falando para os fariseus, muito acostumados às exterioridades da fé. Meus queridos, não basta dizer que Abraão é seu pai, porque de uma pedra, de uma caixa de som, Deus estala dentro e vira filho de Abraão também. Produza fruto de verdade. E para produzir fruto de verdade, nós precisamos, a partir dessas mediações, ficar e encontrar Jesus, que nos dá o Espírito, os 7 dons. E esse Espírito queima em nós as nossas imperfeições, né? Ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Por isso que a experiência do Espírito Santo, ela é diária. Ainda que ao longo da nossa vida a experiência com o Espírito Santo seja uma vez só ou algumas poucas vezes de modo muito forte, mas todos os dias a igreja nos ensina a rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Quem é católico me acompanhando? Dai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. A igreja nos ensina todos os dias a pedir uma infusão do Espírito Santo, que em determinados momentos da nossa vida nos arrepiam, nos esquentam e nos derrubam. Mas entre uma e outra, tem que todo dia pedir a vinda do Espírito Santo para nos purificar. Por quê? Porque o machado já está na raiz. A vida é breve, o céu é longo. E aí, meus irmãos, quando nos encontrarmos com Ele, é bom que esse fogo já tenha queimado as nossas palhas das nossas imperfeições, misérias e pecados, para não ficar para depois dessa vida, porque se ficar, na hora de subir não sobe, amarrado na palha desce. Faz assim comigo: Deus me livre e guarde para o inferno. Você está louco? Isso que eu estou aqui, que é para ver se vai para o céu, amém? Vamos ficar em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos